gatas aumentarem. No caso, muda alguma coisa no comportamento ou, de repente, até quando está na fase já de acontecer o parto, né? Tem alguma coisa que muda no comportamento, tanto da gata como da cachorra, no caso? Sim, próximo ao parto, então, a cadela e a gata, elas mudam o comportamento, né? É bem fácil de tu perceber quando o animal está próximo ao parto. Normalmente, 4 a 5 dias antes, as mamas já estão produzindo leite, né? Então, pode sair alguma secreção já do leite, né, nas mamas. No dia do parto, tanto a cadela como a gata, elas vão ter um comportamento de se afastar um pouco das pessoas, tá? Vão procurar um lugar quieto, tranquilo, para formar o ninho, né? Elas ficam mais agitadas, elas deitam, levantam, fazem círculos, movimentos circulares e procuram lugares mais calmos. Camila, você falaste também que é importante levar ao veterinário, né, para saber também se o cão-gato está na fase de gestação. Além desse cuidado, que outros cuidados o proprietário deve ter e também qual é a duração da gestação? A gestação dura em média 2 meses, tá? Alguns dias a menos, alguns dias a mais, dependendo da raça do animal, tá? É importante lembrar, para colocar um animal para reprodução, né? É interessante que não seja no primeiro cio que esse animal apresentar, tá? Então, se sugere o segundo cio e normalmente acasalar um animal inexperiente com mais experiente para facilitar o momento da cópula. Antes de colocar o animal também é interessante que ele esteja com as vacinas em dia e que ele esteja com um antiparasitário também, tá? É muito importante que a fêmea tenha tomado o vermífugo, né, que a gente chama. Quando chega então a época do parto em si, que cuidado se deve ter nessa época e até mesmo durante o parto? Durante o parto, é importante a observação do proprietário, né? Desde o início da mudança do comportamento da fêmea, quando ela vai parir, e a observação durante todo o período do parto, né? Observar quando iniciam as primeiras contrações na fêmea, né? Marcar o horário, observar quando que ela vai eliminar, então, uma secreção esverdeada, né? Na vulva, e a partir daí vai nascer o primeiro filhotinho. Eles nascem normalmente com as patinhas traseiras primeiro, e a fêmea, naturalmente, as fêmeas fazem todo o parto naturalmente, né? Se ocorre alguma complicação, o proprietário, de repente, pode ajudar a intervir, mas sempre indicado, em caso de dúvida, procurar o médico veterinário, tá? O importante é marcar o horário de intervalo entre nascimentos, entre um filhote e outro. Não deve ultrapassar 2 horas entre um nascimento de um filhote e outro. O trabalho de parto inteiro, desde o início do comportamento de fazer ninho até o nascimento do último filhote, pode levar um dia inteiro, tá? O único cuidado assim que deve ser tomado é o intervalo entre nascimentos dos filhotes, né, que não deve passar 2 horas. Se acontecer isso, então já indica um parto distóxico, né? A fêmea tem dificuldade de parir sozinha, então que leve ao veterinário para tomar as providências necessárias. Pode acontecer algum outro imprevisto durante o parto e, se acontecer, o que o proprietário deve fazer então? O maior imprevisto é a fêmea não conseguir sozinha fazer o parto, né? Às vezes a fêmea demora em tirar a placenta, né? A membrana que envolve o feto. Então o proprietário pode auxiliar com a mão mesmo, né? Com os dedos, tirar essa membrana que envolve o feto, principalmente no narizinho, né? No rostinho, para ele poder já ter o estímulo da respiração, tá? E se for necessário cortar o cordão umbilical, que não se use tesoura, se use o dedo mesmo, ajude a separar, né, essas membranas do feto. E a fêmea, ela se encarrega de depois ela come todas essas secreções que saem do parto, né? Tem algumas pessoas que dizem que o animal ele fica preso na hora do parto mesmo. E até alguma dúvida, o pessoal, uma dúvida frequente é se o proprietário deve puxar ou não o filhote. O que se deve fazer? Tem que tomar bastante cuidado com esse puxar, né? Não fazer muita força, pode auxiliar. O natural, o animal sai sozinho. As contrações da fêmea fazem com que o feto saia naturalmente. Se de repente ocorre da fêmea, dependendo da quantidade de filhotes, a fêmea acaba ficando debilitada e não consegue as próprias contrações expelir o filhote. Então é preciso procurar o veterinário, às vezes com auxílio de alguma medicação, estimula as contrações e até não é necessário a cesariana,
tá? Mas aí precisa da avaliação do veterinário, né? Qualquer dificuldade do parto é necessário procurar o veterinário, né? Ele vai saber direitinho a força necessária de puxar ou não, né? Então é mais aconselhável isso, né? No caso, para que casos tu indicaria a cesariana? A cesariana normalmente é quando o animal está trancado, né, no canal do parto. A fêmea não tem como força suficiente para expelir, né, o filhote. Ou quando ela não é uma fêmea muito velha, que tem dificuldade no nascimento natural, né? Então é indicado a cesariana. No caso, se foi feita a cesariana, tem algum cuidado em especial, assim, que se deve ter com a mãe e com os filhotes? Sim, os filhotes é sempre importante controlar a temperatura, né? Eles devem estar mantidos num ambiente bem aquecido, né? A temperatura é em torno de 30 graus para os filhotes. E assim, a cesariana, então, é feito um corte, né, na região abdominal e ali vão ter os pontos. Então, o proprietário tem que cuidar dos pontos para não estar abrindo, não ter nenhum tipo de infecção, né? Fazer a limpeza desses pontos direitinho, né? Nessa época, então, começa a lactação, né? A época dos filhotes mamarem. Tem algum cuidado que se deve ter em especial, assim, com a alimentação? Até mesmo acontece, às vezes, algum filhote não está mamando, né? O que se deve fazer nesses casos? A fêmea, durante a gestação e durante o período de lactação, aumenta 3 vezes o aporte nutricional que ela tem que receber. Então, que sempre tenha à disposição bastante alimento, né, uma dieta de boa qualidade, né, para a fêmea, e bastante água, né, para estimular a produção de leite, tá? No caso, algumas fêmeas, normalmente a primeira cria ou fêmeas que não estão preparadas para o parto, assim, e não têm experiência na criação, né, dos filhotes, algumas fêmeas rejeitam os filhotes. Então, é necessário o cuidado na mão, que a gente diz pelo proprietário. Então tem alguns preparados de leite comercial que a gente pode comprar, né, mistura com a água e deve ser aquecido. Então o proprietário vai ter que fazer a alimentação, né, artificial, que a gente diz dos filhotes, manualmente, né? Tem as mamadeirinhas direitinho, né, que são indicadas tanto para cachorros quanto para gatos, né? E aí a frequência várias vezes no dia, né? E cuidar principalmente da temperatura. Além da amamentação, como a mãe não está estimulando o animal, cuidando do aleitamento, o proprietário deve estimular através de massagens com algodãozinho e água morna na região da genitália para estimular a defecação, né, e o animal urinar, tudo isso, né. Camila, então qual que é a época certa para fazer o desmame? O desmame, então, ocorre aos 45 dias, né? Então, já é aconselhado colocar próximo aos animais, né, a ração de filhote, e eles vão, aos poucos, gradativamente procurando também a alimentação, não só o aleitamento, né, da mãe. Tá certo, então. Gostaria de agradecer a tua presença, amigo bicho, né? Obrigada. Agradecer o pessoal de casa que nos assiste. Lembrando que se tiver qualquer dúvida também pode mandar para o nosso e-mail, que a gente vai estar procurando responder o mais breve possível. A gente se vê então no próximo programa Amigo Bicho. Até lá!